Boa noite, queridos. Estamos felizes por estarmos aqui e poder, nesse momento, olhar para um livro tão importante e vamos aprender um pouco sobre ele. Eu quero que você nos ajude em oração. Nós vamos ver o profeta Abacuque, um homem que teve, como a própria palavra diz, um peso muito grande sobre a sua responsabilidade. A partir do verso 1, a Bíblia fala o peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque sentiu o peso da visão que ele teve, pedindo, de certa forma, por socorro. O verso 2 diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. O grito do profeta era um grito de socorro. Ele expressava aqui o desejo, o anseio, a dificuldade que o povo vivia naquela época do rei. E nós vamos buscar entender aqui qual o teor dessa revelação. O profeta Abacuque, ele é o profeta que mais levou nas suas costas um peso da revelação. Então, a partir do verso 1 ele fala o peso. A palavra começa dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. A visão de Abacuque já começou uma visão muito pesada. Era uma visão muito forte para ele. E ele não entendia porque Deus estava revelando essa violência, né? E a pergunta que ele faz: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Nesse início do profeta falando aqui, nós já percebemos o caos que vivia, que estava ali nesse tempo do profeta Abacuque. E, irmãos, o profeta Abacuque, ele teve uma visão e nós queremos falar um pouco sobre esse profeta. Ele profetizou nos últimos dias do rei Josias. Nós não sabemos nada sobre a vida dele. Muito pouca coisa tem falando sobre ele. Mas sabemos que ele demonstrou empenho, e era um homem empenhado em que a santidade de Deus fosse mais vindicada do que o castigo sobre o povo. Então o profeta, ele enfatizou, ele colocou na ordem de importância e o que nós devemos colocar também. O que nós devemos entender que a santidade de Deus, ela deve estar acima daquilo que nós buscamos, daquilo que nós reivindicamos, né? E Abacuque, ele viveu nas vésperas do cativeiro. Ele foi um dos últimos profetas que viveu um pouco antes do povo entrar no cativeiro. Abacuque, ele era a testemunha de Deus. Naquele momento, ele era testemunha de Deus e de si mesmo, em contraste com a idolatria e o panteísmo. Esse movimento de panteísmo é um movimento que mostra que Deus é o universo inteiro. Deus é todo o universo inteiro e tudo que abrange, pois o seu tamanho é proporcionalmente igual à sua santidade. Esse é um conceito de panteísmo, né? E nessa definição nós entendemos que Deus, ele é tão grande quanto o universo pode ser. Então, o universo,
ele ainda está contido dentro da essência de Deus. E esse movimento, ele era vivido e sentido pelo profeta, que ele entendia que, diante da grandiosidade de Deus, a maior importância era a santidade de Deus. Deus reivindicava a sua santidade aqui. Então, ele era empenhado em que a santidade de Jeová fosse vindicada do que o castigo que estava prestes a vir sobre aquele povo. Então, Abacuque, ele, na sua revelação, preferiu mostrar que Deus, na sua santidade, é justo em detrimento do castigo do povo. Abacuque viveu nas vésperas desse cativeiro. Ele era a testemunha fiel de Deus e de si mesmo. Ele era a última, né, e o principal, vamos dizer assim, testemunha do que Deus estava fazendo, do que Deus estava realizando ali. E tudo isso acontecia dentro de um contraste, ou seja, Abacuque era testemunha de Deus, de si mesmo, e em contraste com a idolatria e um movimento chamado de panteísmo, que nós já falamos aqui. Então, como é que poderíamos definir o panteísmo? Deus, nesse princípio aqui, Deus é o universo inteiro e tudo que abrange, pois é eterno e o seu tamanho é infinito. O que houve foi um diálogo aqui entre Deus e o profeta Abacuque. Quando nós definimos o panteísmo, nós queremos dizer que Deus, ele é muito maior, ele é infinitamente maior. Deus, ele não está colocado em uma posição igual como o do profeta, mas havia aqui o contraste da idolatria e a santidade de Deus. Portanto, o profeta Abacuque, ele preferiu zelar pela santidade de Deus em detrimento das coisas que estão acontecendo. É o que nós precisamos fazer no nosso tempo. Nós precisamos zelar pela santidade de Deus. Como é que nós vamos zelar pela santidade de Deus? Nós precisamos viver uma vida santa. Nós precisamos andar em uma vida de novidade, de pessoas que somos transformadas, modificadas, colocando em primeiro lugar a santidade de Deus acima de tudo. Como a palavra de Deus sempre mesmo diz, devemos buscar a Deus sobre todas as coisas. E buscar a Deus é buscar a santidade de Deus. Então esse movimento de panteísmo mostra que Deus, ele é tão grande quanto podemos imaginar. Não é? O profeta, no diálogo que tem, é um diálogo tal que não nos compete envolver nesse momento de diálogo entre o profeta Abacuque e Deus. Por isso, muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos, porque não nos compete nos envolver isso. Não podemos conhecer o que Deus quis revelar apenas o profeta. Esse texto está aqui. O peso que viu, no verso 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Queridos irmãos, era direcionada para esse caminho em que nós olhamos para a definição de Deus hoje, no nosso contexto. Como nós estamos definindo Deus? Como nós estamos colocando Deus?
diante de nós? Será que Deus realmente é aquilo que nós achamos que Ele é? Ou nós não estamos entendendo a grandiosidade do Senhor? Semelhantemente como o profeta Abacuque fez, a nossa vida deve ser voltada para o zelo da santidade de Deus.